TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Para mim é uma grande honra a gente estar aqui na 5ª reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais e dessa vez um diálogo com a Câmara de Comércio Exterior de Campinas para a construção de um calendário de ações conjuntas com o Legislativo. E quero começar aqui lendo um pouquinho, do que são as nossas competências, o que prevê o nosso regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. O artigo 56º-C, diz o seguinte: compete à Comissão Permanente de Relações Internacionais acompanhar e fiscalizar os programas governamentais e não governamentais relativos à matéria. B. Opinar e ou emitir parecer sobre as proposições e matérias relativas às relações internacionais ligadas ao município de Campinas. C. Opinar e ou emitir parecer sobre todos os projetos de irmanação de cidades envolvendo o município de Campinas. D. Opinar e ou emitir parecer sobre todos os projetos que tratam sobre conferências internacionais no município e ou com autoridades municipais. E. Opinar e ou emitir parecer a projetos que liberem áreas para eventos internacionais de grande porte. F. Estabelecer e manter relações e parceria com organizações multilaterais, organizações não governamentais internacionais, fundação, representantes diplomáticos, empresas internacionais, cidades irmãs no município de Campinas e outras entidades afins. G. Acompanhar, sugerir e fiscalizar, junto ao Executivo, o desenvolvimento, a elaboração e a execução de convênio e projetos de cooperação internacional. H. Assessorar a Câmara Municipal na realização de contatos internacionais com o governo, entidades públicas ou privadas, bem como nos contatos com as delegações estrangeiras. Então, eu acredito que o artigo F, justamente que fala sobre manter parcerias com organismos multilaterais, organizações não governamentais internacionais, fundação, representantes diplomáticos, empresas internacionais, é o que faz com que a gente esteja aqui hoje, E, sem mais delongas, eu gostaria aqui de agradecer a presença do Márcio Barbado, que é presidente da Câmara de Comércio de Campinas e região. Também que estão presentes aqui na mesa o Luiz Guimarães, que é o vice-presidente de comunicação também da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, e o Maurinei Cordeiro, vice-presidente de relação institucional da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. E a gente chegou aqui com a presença do Paulo também, que ele é o diretor de câmbio da Câmara de Comércio Exterior. Então, a reunião de hoje é para a gente justamente entender um pouquinho, já vou passar para o Márcio, explicar o que a Câmara de Comércio faz. Eles já tiveram aqui numa outra atividade, mas acho que hoje é explicar o que a Câmara de Comércio faz aqui, como que a gente pode cada vez mais aproximar das pessoas que estão fazendo essa relação com o exterior a partir de Campinas, e também já colocar à disposição a comissão para que a gente possa pensar em proposições, projetos e outras atuações para além da comissão, uma visita ou então um projeto de lei, alguma iniciativa, para a gente poder aqui avançar também nessas relações. Eu acho que é importante ressaltar que essa é uma comissão que teve bastante atuação no passado, nos anos 90. Depois ela, na pandemia, ela ficou bem ali no pandemia e pós-pandemia, ainda com dificuldades de avanço, com relação, e agora a gente está tentando reestabelecer essas relações internacionais. Então, quero muito agradecer a sua presença, Márcio, agradecer também aqui o Luiz Guimarães, que está sempre conosco, aqui não é a primeira reunião que ele vem, e foi inclusive uma solicitação dele. Então, gostaria muito de agradecer, inclusive, a provocação para a gente estar aqui no dia de hoje, e passar aqui para o Márcio para ele falar um pouquinho do que é, como que as pessoas podem integrar e como que a gente também pode se somar em diversas iniciativas.
Muito bem, boa tarde a todos. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre o porquê da Câmara de Comércio Exterior em Campinas. Por volta do ano de 2007, eu estava secretário de Planejamento da cidade de Campinas e o Dr. Romeu Santini era secretário de Cooperação Internacional. E era comum nós recepcionarmos comitivas, né, vindas de outros países, com algumas solicitações, e nós não tínhamos um órgão na cidade que pudesse fazer frente a essas demandas dessas comissões que vinham de outros países. E a gente começou a imaginar que tipo de instituição que precisaria para atender isso. E chegamos a uma conclusão que seria uma Câmara de Comércio Exterior. Muito bem, uma Câmara de Comércio Exterior ela tem que ter o seu foco em negócios voltado ao exterior, mas se ela não entender a cadeia produtiva, como funciona, ela teria uma dificuldade muito grande. Então, nós procuramos trazer para dentro dessa Câmara pessoas que eram empresários, empreendedores, pessoas ligadas ao comércio exterior, para que pudesse nos ajudar no entendimento dessas demandas. Uma preocupação nossa também era que essa Câmara nascesse forte. Então, nós começamos a fazer algumas visitas aos empresários e empreendedores para falar um pouquinho das nossas intenções. Confesso que demorou um pouquinho. A Câmara se consolidou somente em 2014. Nessa época eu já não fazia mais parte do governo. Mas mesmo assim a gente entendia essa necessidade e levamos isso para frente. A Câmara foi fundada com 59 empresários e empreendedores, com um foco voltado ao fomento à cadeia produtiva, a entender um pouco como funciona o comércio internacional, como que se acompanha conexões e negócios para que traga resultado para a cidade de Campinas, além de incentivar o empreendedorismo, né? Isso foi muito bem recebido. Em 2015, nós demos uma parada para ajustar um pouquinho os interesses da Câmara, trouxemos a Câmara para uma visão um pouco mais digital, até em função da forma como os negócios estavam acontecendo, e fomos caminhando dessa forma. Hoje, nós estamos presentes em 48 cidades aqui da região, temos um escritório na cidade de Alberta, no Canadá, interagimos com um pouco mais de 60 países e um pouco mais de 100 escritórios de negócios no mundo, né? Agora, a nossa visão, quer dizer, como é que funciona essa questão de iniciativa privada e governo, né? Tem que haver uma interação muito grande. Isso, toda a nossa diretoria tem esse entendimento. Porque os negócios acontecem e trazem resultado para geração de salário, geração de renda, atendimento a contribuições sociais, se houver um entendimento do setor produtivo com os governos, né? Eu diria que a Câmara está presente nessas 48 cidades, e as últimas reuniões que nós fizemos da Câmara, nós estamos aumentando essa representação. Ainda não está consolidado, mas nós estamos no caminho de aumentar para 90 cidades, em função das demandas que a gente percebe que Campinas é solicitada e que a Câmara é solicitada, né? Recentemente, nós fomos solicitados na cidade de Monte Alto, é uma cidade a 270 quilômetros de Campinas, um pouco além da nossa representação, e isso é o que nos faz ficar voltado às 90 cidades, que é a região administrativa do estado de São Paulo, né? Estamos trabalhando nessa linha.
mas estamos sediados aqui em Campinas, e o nosso foco é sempre trazer resultados para a cidade de Campinas, né? Ao mesmo tempo que nós somos uma entidade formada de empresários, empreendedores, portanto, que visam negócios, mas, ao mesmo tempo, tem esse entendimento institucional da importância da relação com o governo. Que governo e iniciativa privada eles têm que trabalhar alinhado, na mesma linha, né? Então, dessa forma, vereadora Paola, eu espero ter transmitido um pouquinho do que é a nossa Câmara, mas temos aqui outros diretores também, né, que podem estar falando um pouquinho da nossa Câmara. Nós temos uma diretoria bastante ampla. A diretoria executiva nós somos em 5, mas cada diretor desses 5 acumulam diretores adjuntos com foco na diretoria deles, né? Então, a gente procura estar sempre assim alinhado, né, e entender as demandas de governo, assim como também levar o que nos chega e que tange aos interesses de governo, de resultados para Campinas. A gente está levando essas demandas e ajudando nesse processo de entendimento. E, dessa forma, a Câmara se sente lisonjeada com essa proposta de parceria para que a gente caminhe juntos, né, nessa demanda tão importante, que é esse resultado, que é voltado para emprego, renda e atendimento às questões sociais. Muitíssimo obrigado. Acho que o Márcio traz um belo de um histórico, né, de onde surgiu a ideia até ela ser constituída ali em 2014, passando, né, pelo princípio do que é a Câmara de Comércio, para que a gente entenda que é esse braço tríceps com o governo também, né, para a gente também poder ser uma via de mão dupla, então também propor para a Câmara de Comércio iniciativas e ações. E agora passar para o Luiz, para que ele possa, inclusive, falar, né, mais essa questão a partir da ótica da comunicação, né? Na sequência do Luiz, a gente vai abrir aqui também, né, para o Paulo e para o Maurinei, caso eles queiram fazer aqui as suas intervenções. Mas acho que é importante a gente entender, né, como que a partir da comunicação, como que a gente pode se somar até mesmo com as outras cidades, né? O Márcio trouxe que são 48 cidades que são representadas aqui na Câmara de Comércio de Campinas e região. Como que outras cidades que também têm a comissão podem se somar, né, e fazer uma atividade, pensar em como levar e como que aprofundar essas relações internacionais a partir da Câmara de Comércio de Campinas e região, né, e como eles podem também quiserem saber mais, né, e inclusive se somarem às iniciativas para além do legislativo, da sociedade civil, como que isso também se dá. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Oi, vereadora, um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigado pela sempre muito acolhedora a tua equipe, todos aqui dentro, né? Muito bom. Meu presidente Márcio Barbado. É com muito prazer, né, que nós estamos aqui. Eu acho que no primeiro momento assim nós podemos entender que o presidente Márcio colocou que já fizemos uma história, inclusive vinda do Dr. Romeu Santini, né, e com outros presidentes, e no comando aí do presidente Márcio, nesse tempo que nós estamos juntos, acompanhando o trabalho específico da Câmara, porque estivemos juntos, inclusive, no governo, né? Foi muito salutar a convivência com o CORE e com os dois presidentes anteriores. E não estou vendo outro caminho a não ser seguir os mesmos passos com a vereadora nessa presidência da comissão do CORE, né? E a proposta de ter a parceria é reativar realmente essa parceria, colocá-la em ação, né?
porque temos vários temas aqui, por exemplo, até mesmo projetos que liberem áreas para eventos internacionais, acompanhar e fiscalizar junto o executivo e o desenvolvimento de convênios e projetos de cooperação internacional, como também sugerir, né? Está aqui sugerir. Então, a proposta da Câmara, caminhando dentro dessa linha, está propondo, né? Colocar para pensar que caminhos vamos seguir, né? Um caminho bastante institucional, como a gente percebe, né? Que possa trazer resultados e levar essa imagem do CORE junto, levamos a cidade de Campinas. Então, eu creio que essa parceria público e privado, né, que é uma parceria hoje extremamente salutar dentro do olhar de qualquer empresário que venha a Campinas ou esteja trabalhando em Campinas, tendo a sua vida aqui. E isso é importante para colocar, para abrir as portas, né? Eu creio que nós todos sabemos toda a dinâmica da cidade de Campinas, que tem uma localização estratégica para os negócios internacionais, né? Um belo de um aeroporto, né? Que é o primeiro e, às vezes, o segundo do país naquilo que se refere a nós, que é a carga, né? Mas é um aeroporto de primeiro mundo, né? E também as rodovias que nos cercam aqui, elas são extremamente pujantes, bonitas, né? Estão figurando sempre entre as 5 melhores rodovias do país. E ainda temos aqui um braço forte no modal ferroviário, né? Que é um modal extremamente importante no transporte de cargas, no transporte de cargas vivas, no transporte de vários tipos de produto, grãos, né, commodities. É muito importante esse modal ferroviário, porque ele nos leva com maior e menor custo ao porto, ao modal marítimo, né, que vão aí cruzar as fronteiras. Então, eu acho que é extremamente importante estarmos aqui e podemos dar publicidade às coisas que estão acontecendo, que é uma forma de levar essa comunicação e trabalhar as ideias daquilo que é uma semente que germinou muito na gestão do presidente Márcio, que é justamente a cadeia produtiva. Hoje, um grande importador, uma indústria, por exemplo, com ele traz outras empresas menores que são fornecedores. E nós precisamos estar olhando justamente isso, que chega agora para poder estar levando isso num caminho gostoso, num caminho bom, limpo, que seria realmente o impulso nessa cadeia produtiva, toda a cadeia produtiva do comércio exterior, produtiva, né? Produtiva. E com ela nós temos também a cadeia justamente do trabalho no comércio exterior, né? Você tem os despachantes, você tem as transportadoras, os operadores econômicos, operador logístico, várias categorias, né, que chegam, o transporte aéreo, né, então, que chegam justamente para abraçar essa causa. Eu acho que nós temos que realmente hoje mostrar para que nós viemos, o que nós viemos fazer. E isso é muito importante, levando conteúdo e relacionamento. E não acho que também não é uma política da Câmara fazer isso da cabeça da Câmara, né? O nosso presidente sempre fala que somos democráticos, somos todos voluntários dentro do projeto. Então, nós temos hoje que estar abraçando essa causa com carinho, porque eu acho que o material, o conteúdo, a forma, nós temos condições de realmente amarrar e dar um laço nisso, né, para que tenha uma forma de presente e a gente possa estar caminhando, olhar com carinho as datas propostas, com os horários propostos, até
conversando com a Débora, nós falamos aqui que esse horário das 14 às 16, às vezes a gente tem que dar uma modificada nele, antecipando aqui do planejamento, dar uma modificada, por exemplo, para trazer para às vezes 10 horas da manhã. Né? Mas quando você tem um planejamento a longo prazo, setembro, outubro, né, vamos chamar isso de longo prazo, aí nós temos condições de reunir mais pessoas, né, mais empresários, e que a gente possa estar levando a eles, atendendo a necessidade deles no momento. E a gente não pode esquecer de falar a repercussão que teve dentro da Câmara, porque o presidente que participou aqui da tua última reunião do CORE, que é justamente sobre o tarifaço, né, dado lá pelo Trump. Então, tivemos aí explicações extremamente importantes que a gente percebe que é uma coisa, né? Saiu um tarifaço e entra, de repente, uma guerra de Israel com o Irã. Entende? E isso reflete muito, né, porque o tarifaço está aí ainda. Né? E Israel com o Irã, nós estamos vendo a coisa pegar fogo lá. Nós estamos com uma guerra, né, numa região já sofrida, numa região difícil, numa região que trabalha com nuclear, atômico, então a gente tem que ficar preocupado e ouvir um pouco a comunidade do comércio exterior, quais são os anseios, as necessidades, as preocupações que tem. Me parece, vereadora Paola, que é mais ou menos esse o caminho, mas nós somos todo ouvidos aqui para poder caminhar. Vou começar do final para o começo. Né? O Luiz lembrou da outra atividade que nós realizamos, que foi sobre a taxação, principalmente do governo Trump, mas acho que uma das coisas que que passa muito pela nossa cabeça, né, o quanto que esses conflitos, essas guerras, seja no Oriente Médio, né, ali na Europa, né, Rússia e Ucrânia, né, Israel, Palestina e Irã, o quanto que isso também impacta no nosso comércio aqui. A gente sabe que isso impacta muito quando a gente fala do processo de migração, né? E o Brasil recebeu, a cidade de Campinas também, migrantes da Ucrânia, né? Logo no começo, logo quando a guerra se iniciou. E, nesse momento, a gente precisa também discutir, né, a partir das políticas públicas, o quanto que isso impacta aqui na nossa cidade. Quantos dos comerciantes, por exemplo, que hoje a gente tem aqui, são estrangeiros? Né? Quantos que vieram da Síria, por exemplo? Né? O quanto que vieram de outros países, né, e que hoje também estão fazendo relação e muitas vezes precisam acessar também os países, né, de fora do Brasil para conseguir ter acesso a tempero, por exemplo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na Câmara de Comércio, a gente também está pensando em fazer essa construção a partir daquilo que muitas vezes as pessoas acham que é invisível e não tem impacto, né? Mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, né, eu gostaria de, se for claro que se o Márcio e o Luiz permitirem aqui, pedir para o Paulo, né, e para o Maurinei também trazerem um pouquinho dessas influências. O Paulo, que é o diretor de câmbio, né, acho que ele pode trazer também um pouco dessas reflexões sobre o impacto, e o Maurinei também na perspectiva das relações institucionais, de como que a gente pode cada vez mais aprimorar, aprofundar e até mesmo pensar e só para concluir, o Luiz falou aqui das reuniões, a gente pode sim fazer as alterações, né? Depende daqui da disponibilidade do plenário. Essas agendas todas foram marcadas no começo do ano, né? Antes de iniciar a legislatura, que é quando a gente teve a distribuição das comissões, foi, se não me engano, no finalzinho de janeiro, mas a gente pode pensar, inclusive, atividades fora da Câmara. Né? A gente pode fazer uma reunião, inclusive, na própria sede, né, do espaço da Câmara de Comércio, né, para a gente poder, ao invés de trazer até aqui, ir até lá para que a gente possa conversar também no outro horário. Tendo essa antecedência, né, esse planejamento, a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. Né? E aí a gente também teve possibilidade de organização, mobilização. Né? Mas agradecer muito a sua presença aqui, Paulo. Gostaria que você falasse também, nesse processo de continuidade, como que isso também acaba impactando direta ou indiretamente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos.
nosso presidente Márcio, Luiz, vereadora Paola. É muito interessante quando a gente vê o governo se aproximando do empresário. Tá? A gente atualmente a gente quer fomentar a parte financeira das empresas, tudo, mas a gente esquece de fomentar o esclarecimento do empresário quanto a operações com comércio exterior. O Brasil, a região de Campinas, ela é muito fomentada por conta do nosso canal ferroviário, o aéreo e abençoado pelo rodoviário, que as maiores estradas rodeiam a Campinas, né? Então a gente fica pensando hoje que todo mundo pensa, vou vender o produto. Só que tem que pensar que Campinas também é uma exportadora de serviços, que mexe bastante. Nós temos a área de advocacia, que tem bastante representatividade, publicidade, uma coisa que não consegue ser 100% de frente, mas a Índia é um grande produtor de serviços de tecnologia. Nós temos grandes polos de tecnologia aqui em Campinas, a exemplo do CNPq, que exporta os serviços deles para fora do Brasil. Então, a gente conseguindo fazer uma forma de trazer o empresário para o esclarecimento que ele pode começar a vender o serviço ou o produto dele para fora, eu acredito que a gente consegue fomentar muito mais venda, o esclarecimento da pessoa fazer de forma correta para evitar problemas tributários e tudo mais que venha a acarretar. Então, a área do câmbio, a gente pensa hoje assim, a pessoa que vai exportar, nossa, mas o dólar, na hora que eu vender, vai cair, o dólar, quando eu for comprar, vai subir. Aí a gente esclareceu o empresário que não, existem ferramentas de proteção com relação a isso. Às vezes o empresário só pensa naquele, deu a guerra, subiu o petróleo, foi para $70. O dólar hoje, todo mundo achou que ia subir, não, está caindo. Então, quer dizer, a pessoa que corre atrás tem uma surpresa. Então, essas ferramentas, às vezes, o empresário não é que ele desconhece, mas ele não tem a prática de fazer aquilo. Então, se a gente conseguir trazer os empresários, alguém na parte aduaneira, alguém na parte tributária e alguém na parte de câmbio, que seja, você vai esclarecer muito mais o empresário e ele consegue ter uma prospecção melhor e mais certa. Por quê? Todo mundo quer vender em dólar, em euro, porque as divisas são maiores que a do real. Então, às vezes, falta a pessoa conhecimento legislativo. A pessoa não sabe se pode, se não pode, o que deve, o que não deve fazer. Então, às vezes, faz uma projeção, chega lá, na hora, olha, só que vai ter que pagar esse imposto aqui. Tudo bem, faz parte do jogo, só que a pessoa não contou com isso. Então, se a gente conseguir esclarecer quais são os deveres e obrigações dele e se o governo atual está dando algum benefício, a gente consegue, acho que, fomentar muito mais e trazer o empresário para perto da gente. Até aproveitando para dizer que a própria Câmara quando tem uma diretoria de câmbio, porque pensa nisso, né? A gente pensa a médio prazo e a longo prazo. O mesmo formato das relações, né, de internacionalização das empresas. Como, né? Como você quer vender na Argentina, vender no México e tudo. Então, nós temos hoje caminhos que o empresário pode seguir, inclusive capacitando-o para isso, em termos realmente de aula, trabalho e cursos, dessa maneira. Certo? Correto. Muitíssimo obrigada, Paulo. Acho que tem muita falta de informação, né? Então eu ia falar que tem muita desinformação, mas acho que falta informação muitas vezes com relação aos próprios impostos, né? Posso dizer que a Câmara de Comércio não pode ser justamente esse espaço também de tiragem de dúvidas, caso vá iniciar um processo com uma outra empresa, né, que está no exterior, apesar de ser no mesmo continente, né, aqui na América do Sul, a gente precisa ter esse conhecimento, né, de que são os impostos, quais são os países, por exemplo, que a gente consegue ter uma redução de impostos, se tem isso, se não tem, compensa mais, se o produto está mais barato, mas tem mais imposto, de onde que compensa mais? Eu acho que a Câmara de Comércio pode ser o espaço justamente para quem está querendo iniciar, né, o processo com o exterior também. E pedir agora para o Maurinei Cordeiro também fazer uma fala aqui das relações institucionais, né, e como que também a Câmara de Comércio, para além do legislativo, né, como que as empresas pequenas, médias, de todos os portes podem chegar para poder fazer esse diálogo, né, se isso é possível. Boa tarde, vereadora Paola. Obrigado por abrir a casa para nós, ao nosso presidente Márcio Barbado, ao
o nosso vice-presidente de comunicações. Só desculpa, eu estou meio atônito, estou numa gripe, né? Acho que essa influenza que a gente está bem passando aqui. O nosso vice-presidente Luiz Guimarães, nosso diretor Paulo. A Câmara vem, né, desde 2014, abrindo portas, né, abrindo diálogos. E a gente vem conversando com a parte privada, pública, e sempre procurando um caminho de desburocratizar ou trazer novos assuntos pertinentes, atualidades do comércio, mas também do fomento econômico da cidade. Então, já viemos fazendo isso agora, no ano passado, já com o Circuito das Águas, abrimos 9 regiões, com a força de um parceiro, diretor, e trazendo portas, abrindo portas e estabelecendo. Então, a Câmara de Comércio Exterior está aberta, tanto a parte privada como o público, para estar conversando. Então, temos nossos canais oficiais, né, que é ccr.com.br. Estamos abertos ali com um canal de comunicação para qualquer município, empresários. E viemos também agora procurar, depois dessa longa pandemia, os eventos abertos, né, que foi dispostos aí, para que microeventos e depois macroeventos para discutir todas as partes técnicas. Então, a relação institucional é abrir portas. Então, a minha parte é essa, e a parte técnica, como foi do Paulo, do Luiz, de comunicações, e também toda a experiência também do Márcio, também, como gestor aqui na região. Tá certo, muitíssimo obrigada. Acho que é importante as pessoas saberem, né, como que funciona essa divisão também, para, na hora que baterem na Câmara de Comércio, saberem quem que elas podem buscar, e, a partir aqui do Legislativo, pensar, né, em como que a gente pode cada vez mais se somar a iniciativas de construção, né. Gostaria de passar novamente aqui para o Luiz, para ele trazer um pouquinho mais, né, do que a Câmara de Comércio tem ali para oferecer, né. Por exemplo, pode sobre alguns trabalhos que nós estamos realizando agora que eu acho que são interessantes. Então, passar primeiro para o Márcio, depois para o Luiz, pode ser? Pode. Claro. Então, vereadora, nós estamos pautados agora em algumas iniciativas em função de desdobramento de situações que aparecem, né? Aparecem, e a Câmara ela tem que se manifestar. Uma delas é a questão do tarifaço, exatamente, do governo americano. Eu acho que, em termos de Brasil, se manteve aqueles 11% aqui, 11% lá, quer dizer, a coisa se manteve equilibrada. Mas o problema não é esse, o problema é o reflexo dos outros países, né? Por exemplo, em termos de energia, tem a questão do álcool, que é exportado. E, por enquanto, não tem reflexo ainda. Por quê? Porque os contratos estão em andamento. Mas, se essas determinações do governo americano permanecerem, né, esses contratos vão vencer e vai sobrar álcool. Quer dizer, e a Câmara tem uma preocupação muito grande. Quais são os países, por exemplo, que necessitam de álcool e não está em negociação com o Brasil? Quer dizer, é uma coisa que precisa se pensar isso, né? Porque para que a economia do nosso país se mantenha equilibrada, quer dizer, se não se resolver essa questão do mercado americano até o vencimento desses contratos, quer dizer, teriam que ter outros países para receberem o álcool brasileiro. Isso é uma coisa que nós já estamos tratando. Recentemente, vereadora, assinamos um termo de cooperação e reciprocidade com a principal instituição que cuida dos negócios da China aqui no Brasil, que é a China Trade Center. Eu acho que a Câmara, nesse momento, ela tem um papel muito importante nessa questão, né? Porque a China ela é o país mais prejudicado em todas essas determinações do governo americano, né? E eu acho que o Brasil, se for colher algum reflexo diferente, que seja positivo,
né? Então, a China, em nosso país, ela tem que agir segundo as leis brasileiras, ela não vai agir segundo as leis chinesas, né? Então, existem alguns empresários que têm um pouco de medo disso, né, do governo chinês entrando no Brasil e tal. Nossa diretoria defende isso e pensa bem diferente disso. Nós achamos que o Brasil tem muito a aprender com a China. A China tem uma economia, um histórico de desenvolvimento de 50 anos para ela chegar onde ela chegou, quer dizer, um planejamento de longo prazo. Claro que são culturas diferentes e a gente deve levar isso em consideração. Mas a determinação em planejamento para médio e longo prazo foi o que fez a China chegar onde ela chegou. Quer dizer, um país com 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente de habitantes, imagina só o que é, né, você fazer a gestão de um país desse. Quer dizer, com certeza o Brasil ainda não chegou nessas regras, né? E eu acho que em algumas gerações ainda não chegará. Mas que é importante a gente observar. E é importante entender a intenção deles de negócios com o Brasil, né? Porque os negócios serão feitos segundo a legislação brasileira, não tem jeito de fazer diferente, né? E aí a Câmara entrou exatamente com esse termo de cooperação, que já foi assinado na semana passada, e que nós estamos já nas primeiras tratativas. Que dia, Luiz, que tem reunião em São Paulo? 26. Dia 26, temos uma grande reunião lá em São Paulo, com a China Trade Center, exatamente para a gente discutir uma série de questões que estão em andamento e a gente começar esse trabalho de cooperação com o governo chinês, no entendimento. Então, dessa forma, não tenha dúvida nenhuma que esses negócios para Campinas e região se refletem aqui. E é importante a Câmara estar junto, inclusive envolvida com essa proposta de parceria com o governo municipal, para que, quando isso vier na mão da gente, que a gente envolva também o governo municipal, ele participar, ele dar a opinião dele, né? A gente entende que parceria é isso aí, não é a Câmara estar representando o governo em algum lugar, é o governo estar junto, ajudando a gente a resolver essa questão. Então, nós somos aí, acho que um grande amálgama, né, nessas questões aí de relacionamento internacional. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tem uma preocupação muito grande, entendimentos com outros países. E hoje nós dispomos um pouquinho mais de 100 consultores de negócios. Claro que tem alguns que de China, tem alguns, Estados Unidos tem algum, europeia, a União Europeia temos alguns, né? Não temos um para cada lugar, né? Então, é isso. Eu acho que fica essa mensagem aí. Eu acho que essa questão dos consultores, né, acho que nesse momento, como a gente estava falando e como o Luiz lembrou, nesse momento que a gente está com uma instabilidade nas relações internacionais, acho que é fundamental para a gente saber, né, de quais são as relações que são mais duradouras, que podem ser estabelecidas, e as mais frágeis também nesse cenário geopolítico que a gente está vivendo. E agora passar para o Luiz, para ele trazer também as iniciativas, né, as outras iniciativas que a Câmara de Comércio pode oferecer, de modo geral, para a população, né? E também pensar, como eu não li aqui ainda, né, mas a cidade de Campinas tem hoje 23 cidades irmãs, né, divididas em 4 continentes. Então, a gente tem cidade irmã na América, na África, na Ásia, na Europa, e pensar também na forma que a gente estabelece essas relações e como que a gente pode olhar para essas cidades, absorver também um pouco desse comércio, tradições, né, e crescimento econômico para a nossa cidade. Então, deixar para o Luiz comentar as outras iniciativas
e também sobre essas relações, como essas cidades irmãs, com a partir da Câmara de Comércio, a gente pode fortalecer a relação com as cidades irmãs que a gente tem de Campinas. Pois não, vereadora. Pegando uma carona aí no que o nosso presidente falou, deu o exemplo do China Trade Center, né? Então, esse é um exemplo forte, porque ele coordena feiras, exposições e missões no Brasil, da China para o Brasil e do Brasil para a China, né? Então, está em Guangzhou, né? A feira de agora, e que é em outubro ou novembro que terá uma feira. Então, eles são o polo principal, o vetor principal de negociação, de apoio a essa feira. E está justamente nós ligados com eles, né? Tem a Goltex, que acontece em agosto. Agosto é uma feira onde recebe comerciantes industriais chineses e nós, brasileiros, vamos ver. Mas ela também está aberta ao brasileiro, o industrial brasileiro do setor de tecidos, principalmente, para ir visitar essa feira aqui no Brasil e também expor, porque ele traz uma comitiva da China. Todas essas cidades aqui podem buscar um trabalho justamente como esse agora do China Trade Center. E nós estamos já prevendo aqui para agosto, né, da Home Show, né? A Home Show é uma feira também chinesa, com comitiva chinesa vindo para o Brasil, onde você pode colocar empresários industriais brasileiros fazendo a exposição dentro dessa feira. Então, começamos a fazer essa amarração e, pelo segundo ano, nós estamos prevendo aí que vamos levar uma comitiva para essa feira. Essa comitiva seria muito legal, muito bom, se o CORE, a comissão, pudesse dar um apoio, porque eu me lembro aqui que tinha o Carlinhos, você se lembra, o Carlinhos vereador, né? Carlinhos Camelô. Porque a feira hoje é de produtos para pequenas empresas, grandes empresas, mas são produtos de bazar, sabe? E produtos para casa, presentes, decorações. Então, hoje, a Home Show chega com isso, né? O presidente fez, inclusive, a abertura do painel, né, o ano passado, no AMB. Então, esse é um projeto extremamente importante que nós temos, porque aí nós estamos criando, quer dizer, conhecendo um pouquinho melhor lá, por exemplo, porque eu sei que Gifu tem o nosso Iabico, né, que parece que trabalhou muito essa situação aqui de ter Gifu como cidade irmã, né? E na Itália tem várias cidades, por exemplo, eu estou estranhando aqui não ter, porque Torino foi uma época que nós fizemos um evento aqui, um projeto com a Unicamp e trouxemos Torino para cá. Então, hoje, nós temos esse que é o principal, esse intercâmbio de missões que pode ser feito com qualquer uma dessas cidades. O que nós temos que começar fazendo uma aproximação deles, né? Perceber como é esse relacionamento hoje, se existe, se não existe, temos que fomentar. E o outro outra coisa importante são os cursos e as aulas, palestras que a nossa diretoria pode dar para diversos segmentos. Aqui você tem 2 segmentos. Eu vou pegar o segmento do Maurinei, por exemplo. Hoje tem vários cursos que estão debaixo da diretoria dele. A diretoria do Paulo, por exemplo, como câmbio, que é uma ferramenta importante. Ele citou muito a palavra ferramenta, né, porque precisa saber usar. Não adianta você ter um bom time e não treinar com ele, né? Não ter informação como é que escala esse time. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que daqui é começar a ver o que já foi construído, aproveitar, né? O que nós podemos fazer e ainda pegando aí, parafraseando o Maurinei, o que é? Abrindo as portas que puderem, que não foram abertas. Mas, sobretudo, na nossa região, nós temos aí várias cidades que estão sendo trabalhadas, né? Nós temos, por exemplo, um intercâmbio, um convênio com a Unicamp, né?
E temos o curso de internacionalização de empresas, como curso de promoção no exterior de produtos e serviços. Então, isso é uma coisa que pode ser desenvolvida. Nós temos hoje a ferramenta público e privado. Vamos acionar o aeroporto, vamos acionar aqui dentro das rodovias que passam aqui. Nós temos uma concessionária. Qual é o plano dela? Aumentar vamos botar lá o pedágio, né? Vai oferecer mais o quê? A segurança nas estradas aqui do Brasil para cargas, né? Eu acho que isso são coisas que podem ser extremamente importantes para serem trabalhadas. Veja a questão de Viracopos, entrada e saída de Viracopos em horário de rush, para tudo, para absolutamente tudo. Eu me lembro, no ano de 2009, né, eu vinha com o prefeito atual, com o prefeito da época dentro de um carro, ele vira para mim e fala assim, aconteceu algum acidente? Eu falei, não, prefeito, é assim mesmo, todo dia. Né? E de lá para cá foi feito muito pouco mesmo. Né? Então, nós temos aí a responsabilidade das administradoras de rodovias, que tem que prover um acesso melhor a Viracopos. Quer dizer, não pode todo mundo andar na mesma estrada. Morador, quem está de passagem, quem está indo para o aeroporto, quem está saindo do aeroporto, todo mundo na mesma estrada. É um absurdo isso. Né? Então, precisa-se de um estudo para isso. Mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana. Precisa-se de um estudo. Na verdade, já existe esse estudo. O que precisa aí é a pressão, vamos dizer assim, política, né? Para que as coisas comecem a acontecer. Porque a Artesp, né, depende muito do governo do Estado. E aqui, só finalizando um pouco a minha parte aqui dos migrantes, né? Eu acho que o lado social é uma pauta da Câmara de Comércio, né? Como entidade cidadã, é muito importante para nós podermos saber o que está acontecendo, porque muitas vezes não é uma coisa que chega tão à nossa porta, né? Como é aqui no Legislativo. Então, nós sabemos que acontece. A vereadora citou ucranianos, né? Mas a gente percebe aí que tem da Venezuela, tem bastante gente, da Colômbia, do Haiti, né? Então, e isso tem que ter um controle, um controle com qualidade, né? Você não pode deixar a pessoa ao léu, porque aí ele se marginaliza, né? Então, é preciso saber o que o governo, né, pode fazer, a política que ele pode fazer e como a iniciativa privada pode estar realmente atenta a esse fato novo, né, que para o Brasil é um fato relativamente novo. Né? Nós não, né, a Europa ali tem mais convívio com esse tipo de problema social. Então, a gente reconhece, eu me lembro aí que a vereadora falou dos conflitos, né, que eles trazem esses impactos, né, e a migração, em quantidade, é um problema dos conflitos políticos, essas guerras que nós temos no entorno da gente. Né. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar nesse processo migratório. E o Maurinei lembra muito bem, né, que a gente tem venezuelanos, haitianos, diversas nacionalidades que chegam até Campinas justamente por conta do aeroporto. Né? Então, a gente tem um aeroporto internacional, muitas das vacinas chegaram, né, por Campinas, né, do que ao invés de ser por Guarulhos. Campinas ainda tem uma demanda, já teve uma demanda maior, né, e crescente, mas agora está no período de novamente, dessa crescente, com relação aos voos internacionais, então a gente tem mais disponibilidade para carga, muitas vezes, e por conta disso, a gente também acaba fazendo uma boa parte das agendas humanitárias aí, internacionais. Então, acho que é uma das coisas que a gente tem que ficar sempre atento, né? E o debate sobre o aeroporto tem chegado cada vez mais acalorado. Assim, isso que o Márcio traz com relação ao acesso ao aeroporto, ele
é uma questão que a gente precisa aprofundar, né? E a gente tem acompanhado, inclusive, o pessoal da região do Campo Belo, que fica logo à frente do aeroporto, que vem, inclusive, sofrendo com o aumento do aeroporto, ali, das atividades. E, muitas vezes, ao invés de a gente pensar em como a gente pode desenvolver as regiões, né, a partir disso, a gente está querendo fazer com que o aeroporto se mantenha do tamanho que ele é hoje, né, e também precarizando as regiões em volta, então dificultando ainda mais, adensando demograficamente as regiões em volta, então prejudicando o nosso crescimento. E aqui, para a gente ir caminhando para os encaminhamentos, tem aqui também anotado, né, as possibilidades de iniciativas que a gente pode fazer, né? Então, reuniões temáticas da Comissão de Relações Internacionais ordinárias e extraordinárias, né? Então, se a gente quiser marcar alguma data que já não esteja marcada, ou até mesmo alterações, mais de uma reunião por mês é possível que a gente realize. Audiências públicas, debates públicos, se tiver alguma temática, né, de extrema importância para a gente fazer mais amplamente, publicado no Diário Oficial, né, discutir com a sociedade civil, é possível de fazer isso. Primeira parte da sessão, que é um instrumento que tem ali de segunda e quarta, antes da sessão às 17 horas, né, então das 17 até às 17h50, mais ou menos uma horinha, para trazer debates, né, um formato um pouquinho mais enxuto de atividades. Diligência, então, fazer visita, né, aos equipamentos. A gente já fez uma que era uma visita ao Centro de Referência do Migrante, para poder discutir com eles as políticas públicas. Eles também trazem um relato de que... Qual que é? Como chama? Departamento, Centro de Referência de Migrante, Apatriado, e tem mais um nome que eu não me recordo. Que é para quem está chegando na cidade, né? Então, às vezes tem algumas populações que eles perderam a nacionalidade, eles são apatriados aqui na cidade de Campinas, então acolhimento desde Repatriado, né? Apatriado. Apatriado. Isso. Desde desses pedidos, né, de permanência por situação de calamidade internacional, né, como é o caso da guerra. Migrante, refugiado e apátrida. Apátrida. Migrante, refugiado e apátrida. O apátrida é aquele que foi largado pelo país. Ou que o país perdeu a legitimidade, alguma coisa nesse sentido. E o refugiado é aquele que veio pedir refúgio para o Brasil a partir dessas relações, períodos de guerra, né? Então a gente acaba tendo bastante refugiado. Uhum. E eles apresentaram que cada uma das populações tem uma característica diferente. Então, o haitiano, até mesmo dos asiáticos que chegam até aqui, do venezuelano, né, do sírio, então do ucraniano, que todas as relações ali... O Haiti, né? Todas as relações econômicas e sociais também são trazidas para cá. Eventos externos, né, que a gente pode fazer em qualquer espaço. Apresentação de projetos e reuniões de articulação. E eu gostaria de agradecer a presença aqui do Carlos Siqueira, que é o chefe de gabinete do vereador Gustavo Peta, que está aqui nos acompanhando hoje também. Então, para a gente ir caminhando aqui para o final, né, para a gente pensar em iniciativas, lembrando que o mês de julho é um mês de recesso na Câmara, então a gente tem que fazer alguma coisa no finalzinho de junho ou a partir de agosto. Aqui, presidente, a gente viu aqui que 18 de agosto, que é uma segunda-feira, está previsto 14 horas aqui. A gente, aí até lá a gente tem um tempinho, né, para ver se a gente consegue talvez uma mudança de data para o período da manhã e a gente tentar fazer uma agenda comum. A partir de agora a gente pensa, né? Essa questão de data, vereadora, e horário, né? Elas são importantes, sabe? A gente mede o resultado de frequência nas reuniões, nos eventos, em função de horários, principalmente, né? Horário e o dia que é marcado. Então, o Luiz, que coordena isso, e ele tem uma habilidade muito boa com isso, para que a gente tenha bons resultados de frequência. Uma sugestão minha, ou mais de uma sugestão,
são as questões, por exemplo, que levam à questão da logística da nossa cidade. Essa questão de entrada e saída do aeroporto de Viracopos, ela é de fundamental importância, né? E a gente poderia provocar um evento, né, para que estivesse presente a Artesp e o aeroporto, né, para que eles falem o que está planejado, o que está sendo feito, em que momento que está, qual é o compromisso do governo do Estado com isso, em função da Artesp envolvida. Eu acredito que o aeroporto, eles têm todo o interesse nisso, né? E qual que é o reflexo? O reflexo final é a infraestrutura da cidade. E durante esse processo, emprego, renda, contribuição social para aquele pessoal do Campo Grande que a gente sabe que tanto precisa, né? Então, algumas iniciativas, sabe, que têm reflexos positivos na qualidade de vida. A Câmara sempre pensa nisso, né? E a boa estrutura da cidade, ela traz resultados positivos no PIB da nossa cidade, né? Um entendimento também que eu acho que é importante, vereadora, é a questão no percentual do PIB brasileiro ou da cidade de Campinas ou da região de Campinas, quer dizer, quanto que a gente pode se envolver na área do comércio exterior, né? Esse percentual é 30%, né? Então, se nós pegarmos o PIB de uma cidade, você pode trabalhar tranquilamente 30% do resultado na parte do comércio, induzindo o comércio exterior, por causa de sazonalidade, né? Quando temos as questões de sazonalidade, de resultados econômicos, o comércio exterior ele ajuda muito. E se a gente preparar, vamos dizer assim, os pequenos, né, médios, micros, né, empreendedores, dentro de um trabalho que a Câmara faz muito bem, que é de capacitação dessas pessoas, quer dizer, isso a médio e longo prazo traz um resultado interessante, tá? Inclusive, a gente pode envolver, né, não só o Poder Legislativo, como o Poder Executivo também, né? Porque o Poder Executivo ele tem, vamos dizer, em primeiro lugar, a obrigação, né? E, em segundo lugar, o interesse, né? Porque vai trazer resultados para eles, né? E resultados diversos, né? Não estou falando resultado político. O resultado político é útil. O resultado da melhor qualidade de vida através de salários, renda, contribuições sociais que são investidas nessas pessoas, quer dizer, esse é o grande pensamento. O resto ele vem acompanhado de uma forma que você não precisa trabalhar, que é o resultado político, né? Todo mundo que trabalha no serviço público, principalmente aqueles que não são de carreira, né? São políticos eleitos, tal. Quer dizer, isso é automático, mas é um trabalho que tem que ter o entendimento que os resultados são de médio e longo prazo, né? É isso. Lembrando um pouco da feira a Home Show, que é uma feira para pequenos empresários e empreendedores, uma sugestão é que a gente possa fazer uma chamada para esses empresários, porque a gente talvez consiga, por exemplo, um ônibus para ir, sabe? E estadia lá dentro para ficar o ônibus aguardando, como também a entrada na feira, entende? Então, nós temos essa parceria, esse convênio assinado com eles, em que nós levamos não somente a pessoa que vai interesse em comprar, mas também o interesse em expor seus produtos lá, né? Porque não são mega indústrias que precisam expor, são pequenas indústrias que né? Às vezes até coisas artesanais para você ter em casa. Então é uma oportunidade importante, ela acontece em agosto,
e eu manterei aí a Débora informada com mais alguma novidade a respeito, tá bom? Perfeito. Então, com isso, acho que a gente pode encaminhar, da gente ver no próximo mês, né? No próximo mês de agosto, no caso, após o recesso da Câmara, qual que será a nossa atividade. Vou deixar aqui o Luiz sendo o nosso ponto focal com o gabinete. Focal point aqui. Para a gente acertar. O Márcio falou que, inclusive, ele que garante a disciplina e a participação das pessoas. Então, a gente concentra para definir a temática e aí a gente ajustar o horário também na próxima reunião, se a gente vai fazer às 10 da manhã, lá na Câmara de Comércio, vai fazer aqui, e a temática certinha. Tá bom? Tá bom. E agradeço muito, vereadora. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a presença aqui do Carlão, nosso Carlão aqui do PETA. Agradecer também o Maurinei, que esteve presente aqui, que é o vice-presidente de Relações Institucionais da Câmara de Comércio. Agradecer a presença do Paulo, que é diretor de câmbio, também da Câmara de Comércio. Agradecer a presença do Luiz, sempre presente e participativo, que é o vice-presidente de comunicação da Câmara de Comércio. E do Márcio, que não é a primeira vez, né, mas desse reinício de parceria com a comissão também presente aqui. E agradecer também a todos os servidores da Câmara que ajudam essa sessão a acontecer. E com isso eu declaro encerrada a 5ª reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal de Campinas. Muitíssimo obrigada. TV Câmara, Campinas.